Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Deus que reside em ti esteja realmente firme e que a tua vida tenha alcançado um sentido maravilhoso de quem anda com as próprias pernas, pensa com a sua própria mente, utilizando todas as informações que chegam até você, para que você decida por si mesmo quanto às suas escolhas na sua vida. E que você não culpe, para que você não venha atribuir culpas a nenhuma terceira pessoa ou entidade, mas que você assuma a responsabilidade por tudo quanto você tem escolhido na vida. Mesmo que no passado você admita, pela sua falta de experiência, pela sua falta de conhecimento, tenha feito escolhas erradas, mas admita, foram as suas escolhas. Meu irmão, minha irmã, nada como você estar transitando por esta vida com a lucidez da responsabilidade. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre a religião. O papel da religião na nossa vida, o quanto a religião domina, o quanto nós nos deixamos dominar pela religião e o quanto isso tem de irresponsabilidade da nossa parte quando nós somos membros de uma determinada religião. Uma definição da religião, segundo os estudiosos, eles dizem que a religião ela é geralmente definida como um sistema sociocultural. É uma questão de cultura dentro da sociedade. São comportamentos, práticas, moralidades, crenças, visão do mundo, textos considerados sagrados, né? Lugares santificados, profecias, ética ou organizações que geralmente relacionam a humanidade com elementos sobrenaturais, transcendentais e espirituais. No entanto, não há um consenso entre os estudiosos, os acadêmicos, né, sobre o que precisamente constitui uma religião. As mais diferentes religiões, elas podem conter vários elementos que vão desde o divino, coisas sagradas, um ser sobrenatural ou seres sobrenaturais, ou algum tipo de ultimidade e transcendências que fornecerá normas e poder para o resto da vida. As práticas religiosas podem incluir rituais, sermões, comemorações ou veneração de divindade ou de santos, né? Sacrifícios, festivais, festas, transes, iniciações, serviços funerários ou outros aspectos da cultura humana. As religiões têm histórias e narrativas que podem ser preservadas em escrituras, símbolos e lugares sagrados, que visam principalmente dar sentido à vida. As religiões podem conter histórias simbólicas ou metafóricas, que às vezes são consideradas verdadeiras pelos seguidores, e também podem tentar explicar a origem da vida, o universo e outros fenômenos. Tradicionalmente, a fé, além da razão, tem sido considerada uma fonte de crenças religiosas. Segundo os pesquisadores,
há uma estimativa que existam em torno de 10 mil religiões diferentes em todo o mundo. Para os meus irmãos terem uma ideia, cerca de 85% da população mundial pertence, é afiliada a um tipo de religião, seja cristianismo, islã, hinduísmo, budismo ou alguma forma de religião popular. Ou seja, acaba sobrando aí em torno de 16% da população mundial que se declara ateu ou agnóstico, mas até entre esses mesmo, de alguma forma eles mantêm algum vínculo com as crenças religiosas ainda. Toda religião possui um sistema de crença sobrenatural, geralmente envolvendo divindades, deuses e demônios. As religiões costumam também possuir relatos sobre a origem do universo, da Terra, do homem e o que acontece após a morte. A maior parte crê na vida após a morte. Muitas teorias têm tentado explicar qual seria a primeira religião. Até o século XVIII, incentivado pelo cristianismo, era comum a ideia de que a primeira religião do mundo era monoteísta, ou seja, de um único Deus, centrada em um único Deus. Outros pesquisadores, no entanto, argumentam que o politeísmo já era praticado desde a pré-história. Politeísmo são vários deuses, pelos mais diversos povos, antes do monoteísmo, um único Deus. A partir da década de 70, surgiu a teoria do matriarcado pré-histórico. É a teoria de que o primeiro Deus era uma mulher. Segundo essa teoria, os povos primitivos, no Neolítico, esse período, cultuavam uma deusa, ou grupo de deusas. Embora essa teoria tenha ganhado espaço entre os grupos ideológicos feministas, e na mídia, ela não encontra respaldo e não é mais aceita entre os pesquisadores modernos, pois a maioria absoluta das evidências encontradas na arqueologia aponta para a inexistência de um matriarcado pré-histórico. Agora, para que a gente possa ter uma ideia desses 85% de pessoas que pertencem ou integram ao mundo religioso, na população mundial, o cristianismo ele fica com 28%, ficando em primeiro lugar. Logo após vem o islamismo com 22%, e depois o hinduísmo com 15%, depois o budismo com 8,5%, e pessoas sem religiões ficam em torno de 12 a 14,5%. Bom, meus irmãos, isso é para nós termos uma ideia. O cristianismo ele está em primeiro lugar, mas depois vem o Islã, depois o budismo, depois o hinduísmo. E acaba também tendo as religiões populares, aquelas menos conhecidas. Mas, meu irmão, minha irmã, acerca da religião. Para que serve a religião? Quem cria as religiões, dentro desse contexto, religião, como é que se forma as questões da organização? Por mais que se pesquise, por mais que se busque, nós não podemos fugir da seguinte realidade. Quem cria as religiões são as classes dominantes. Quem controla as religiões são as classes dominantes.
quem domina, quem define tudo, são os líderes religiosos. Só que os líderes religiosos, eles são integrantes, são membros da classe dominante. Portanto, com religião ou sem religião, o povo sempre tem que se submeter. Mas é interessante que a religião, ela traz assim um poder de persuasão assim que facilita muito a dominação. Eu creio sim na existência de Deus, mas um Deus que não depende das classes dominantes do mundo para que ele possa existir ou ter poder. Todo Deus criado pelas religiões foi criado pelas classes dominantes. Os rituais, todos os conceitos religiosos, tudo que é importante, tudo que tem poder, tudo que deve ser venerado, foi definido pela classe dominante. Jesus, uma figura assim muito interessante na nossa vida, né, meu irmão, minha irmã, ele trouxe para nós uma ideia diferenciada. Ele trouxe para nós que Deus está dentro de nós e já não mais lá na igreja. Deus está com uma relação direta conosco, não mais dependendo do clero, das autoridades eclesiásticas, como um intermediário entre nós e Deus. Esse é o conceito de Cristo. Por isso que não demorou muito e mataram ele. Mas não foi só Cristo, não. Em outros lugares do mundo, essa relação nossa direta com Deus, ela foi difundida, mas sempre houve uma tentativa de quem controla tudo de matar essa ideia, de sufocar essa crença. E é isso, meu irmão, minha irmã, que nós devemos entender. Quando nós saímos do fanatismo, quando nós saímos da ignorância religiosa e passamos então a adquirir, a buscar informação, a buscar cultura, buscando entender o porquê da existência da religião, quando foi criado, quem criou a religião, porque o mundo tem várias religiões. E nós sabemos uma coisa, apesar de uma estimativa, né, de que exista 10.000 religiões diferentes no mundo, mas as que dominam o mundo é o cristianismo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo. E todas essas religiões foram criadas pelos reis, imperadores, a classe dominante. E essas religiões, elas eram impostas ao povo. E as pessoas que elaboravam todo o material religioso, as normas, né, as práticas religiosas, rituais, sermões, o que deveria ser comemorado, o que deveria ser venerado, né? Os festivais, o que era o transe e todas essas questões, o que compõe a religiosidade, né? Tudo isso daí era definido por quem comandavam as igrejas. O povo, ele só apenas se submetia. Então, a questão é essa, meu irmão, minha irmã. A partir do momento que você se deixa submeter, a partir do momento que você se submete à autoridade eclesiástica dos homens, então ele definirá para você o que é Deus, o que pensa Deus,
o que Deus gosta, o que Deus não gosta, que Deus você deve amar, como você deve amar, como você deve louvar. Mas veja, são cegos guiando cegos. Ele te leva para aonde ele quer levar você. Ele obriga você a fazer o que ele quiser, você e a tua família. Jesus, meu irmão, minha irmã, ele veio ao mundo para nos ensinar que nós não temos que nos submeter ao homem na questão da espiritualidade. Ele nos mostrou que Deus estaria em cada um de nós. Deus já não é a definição que foi herdada através de todas essas religiões. Mas Deus, ele que não foi visto e conhecido por ninguém, mas será conhecido por nós, por cada um de nós, sem uma intermediação humana, sem uma intermediação dos líderes religiosos, que na verdade são as elites mundiais, né, que definem isso. Mas é você, meu irmão, minha irmã. A sua religião, ela é definida dentro de você. É você que tem que definir como e quando você vai louvar, como e quando você vai glorificar, o que é sagrado e o que não é. Isso tudo tem que partir da sua intimidade com Deus. Você tem que buscar uma temperança. Você tem que buscar o equilíbrio. Você tem que entender o que é certo e errado. Mesmo que para isso você utilize as informações que vêm até você. Meu irmão, minha irmã, para nós que fomos criados sob o domínio do cristianismo, para nós que herdamos de alguma forma a divindade do povo judeu, através da Torá, do que se chama Antigo Testamento, nós buscamos sempre ali uma referência nas Escrituras. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos aprisionar ao que está escrito literalmente nas Escrituras. Lá disse isso, então é isso. Não. Nós temos que pegar, assim, informações. E através das informações que nós pegamos, nós temos que elaborar a nossa religiosidade. Nós temos que definir o que é verdadeiramente sagrado na nossa vida. Nós temos que ser responsáveis por nossas ações, porque nós vamos responder por tudo aquilo que nós escolhermos. Meu irmão, minha irmã, eu sei que é muito difícil. São 85% mais ou menos da população que depende de alguém para dizer para ela o que é certo, o que é errado, o que é divino, o que é sagrado e o que não é. São 85% da população que fica dentro do seu comodismo e quer um pacote pronto. Eu estou fazendo um convite para você. Eu chamei a atenção para o que os especialistas, os estudiosos, os acadêmicos, qual a conclusão que eles chegaram acerca da religião, estudando, pesquisando cientificamente, né? Pesquisando a história e aonde se chegou. E através dessa informação, você tem que seguir buscando mais e mais e mais informação, para que possamos crescer no sentido espiritual, entendendo que, através de Jesus e da sua mensagem verdadeira, aquela que diz
que nós temos que andar em espírito e verdade, não dentro da religião, mas dentro de nós mesmos, permitindo que Deus faça morada e esteja vivo em nós, fazendo as nossas escolhas baseado na nossa intimidade com Deus, respondendo por nossas escolhas e não nos deixando levar pela religiosidade das elites que governam este mundo de coisas. Porque este mundo, já dizia Jesus, não é nosso amigo. Jesus já dizia, nós não pertencemos a esse mundo. E esse mundo é dominado pelas elites, pela religião. Jesus nos chamou para a liberdade. Preste bem atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Jesus nos chamou para sermos livres, para termos Deus em nós, para que nós mesmos, dentro de nós, tivéssemos a nossa própria religião. Uma religião livre, só nossa. Que Deus possa abençoar todos nós com a sabedoria e o conhecimento necessário para sermos responsáveis por nossas ações.